o fato é que o Flamengo venceu na estreia do Tite, fazendo um jogo até bom, digamos, do conjunto, depois de um começo inseguro, mas aí acabou se entrando bem no final e garantiu aí uma vitória importante, porque se coloca ali em terceiro, já que por 3-0 o Bragantino vai derrotando o Santos na Vila, mantém assim a vice-liderança o time de Bragança Paulista no Campeonato Brasileiro, com o Botafogo 9 pontos à frente, 11 à frente do Flamengo em terceiro, mas o Flamengo se firma ali nessa terceira posição, especialmente com vantagem agora de 3 pontos sobre Grêmio, que perdeu para o Atlético Paranaense em casa, e Palmeiras, que acabou sendo derrotado pelo Atlético Mineiro por 2-0. Né? O Atlético Paranaense tem a mesma pontuação desses dois agora, o Atlético Mineiro chegou a 43, então tem 4 pontos atrás do Flamengo, e o Fluminense pode chegar a 44 se derrotar o Corinthians no jogo que começa daqui a pouco no Maracanã. E o Palmeiras, situação estranha, né? O Palmeiras, 4 derrotas seguidas do Brasileirão, 6 jogos sem vencer, porque tem nesse bloco aí 2 empates com o Boca, e além disso, uma derrota nos pênaltis para o time argentino, que custou a eliminação na Copa Libertadores da América. Uma crise do Palmeiras, hoje tivemos aí a presidente sendo xingada pela torcida, ou por parte da torcida, cobriram no bandeirão, que em forma de camisa do Palmeiras, o nome do patrocinador, muitos protestos hoje no Allianz Parque, e a vitória do Atlético do Felipe Scolari, que foi eliminado, né, pelo Palmeiras na Libertadores, dentro do estádio palmeirense. O Palmeiras fica para trás também, o Grêmio fica para trás, o Flamengo desgarra um pouquinho ali, assim como o Bragantino, os dois ali escoltando o Botafogo na briga desses dois, pelo menos pela vaga na Libertadores da América, que é o objetivo do Tite, né? Essa é a meta do técnico que assumiu o comando do Flamengo agora e vai até o final do ano, deve começar, claro, do ano que vem, seguir aí normalmente. O Flamengo tem também hoje a melhor campanha fora de casa, como visitante. Ele tem agora a melhor campanha como visitante, é o time que mais pontuou jogando como visitante no Campeonato Brasileiro. Isso deixa bem claro que o desempenho no Rio de Janeiro, do Maracanã, além do jogo que fez fora também e que perdeu lá em Cariacica para o Atlético Paranaense, são jogos aí que o Flamengo deixou pontos importantes pelo caminho. Não tivesse acontecido isso, teria naturalmente conseguido pelo menos aí se aproximar do Botafogo, brigar minimamente pela liderança do campeonato, mas está muito longe, são 11 pontos, e esses pontos foram perdidos especialmente no Rio de Janeiro. Por exemplo, contra o Cruzeiro, que vinha da segunda divisão e empatou, quase venceu no jogo do primeiro turno lá no Rio de Janeiro. Empatou com a América, empatou com as reservas do São Paulo, com o time misto do Inter. Teve vários pontos perdidos aí contra adversários que, em tese, o Flamengo deveria ter vencido, porque estavam ou com o time suplente, ou times mais frágeis, e o time não conseguiu esses resultados. Muito bem. Chegando aqui, então, com essa live, que a gente vai conversar nessa próxima hora e mais um pouquinho, daqui a pouquinho, entrevista coletiva do técnico Tite. A gente aguarda um pouquinho aqui para ver o que o Tite vai falar a respeito desse jogo. Eu, pessoalmente, achei que a equipe do Flamengo começou um pouco insegura, o Cruzeiro subiu a marcação, dificultou bastante o Flamengo nos primeiros movimentos da partida, né? E depois de 20 minutos, mais ou menos 18, 20 minutos, evidentemente o time do Cruzeiro não conseguiu manter aquele ritmo, é impossível jogar marcando alto o tempo todo, né? Um preparo físico que dê jeito. E aí o Flamengo acabou tendo controle mais da partida. Uma mudança importante feita pelo Tite no primeiro tempo. Everton Ribeiro estava muito mal, perdendo todas as bolas aí pelo lado direito, não dava socorro ao Wesley, e o Cruzeiro dobrava ali com 2, 3 jogadores até fazendo jogadas em cima do lateral direito, e ele inverte o posicionamento do Gerson, que estava jogando por dentro, pelo meio, e não estava bem com o Everton Ribeiro, e funciona melhor. Cresce o Gerson, cresce o Everton Ribeiro, o Flamengo passa a ter mais volume, trabalha mais no campo de ataque, surge a jogada do primeiro gol, que tem uma falha grave do Castanho, que foi rebater a bola e amorteceu para o Ayrton Lucas fazer 1-0, e depois, logo depois, um pênalti do Neres, muito bobo o pênalti, né? Totalmente bobo aquele pênalti no Ayrton Lucas, e a cobrança do Pedro para fazer 2-0. Ali o Flamengo já praticamente adquiriu uma vantagem difícil de ser superada pelo Cruzeiro, ainda era o primeiro tempo, verdade, para a fase final do primeiro tempo, mas no segundo tempo o Flamengo controlou muito bem, teve muito controle sobre a partida, jogadas aéreas do Cruzeiro, teve ali umas 2 rebatidas do Rossi,
né, que assustaram um pouquinho, mas no geral a defesa conseguiu muito bem. Especialmente, é importante lembrar, né, mesmo com a saída de um zagueiro, o Davi Luiz, que se contundiu sozinho, inclusive, a entrada do Pablo, o Flamengo ganhou todas ali pelo alto, praticamente, não correu grandes riscos, as cabeçadas do Cruzeiro não entraram, quando o jogador do Cruzeiro conseguia cabecear, assim, condições para arrematar, então era cabeçadas sem perigo. Então o Flamengo conseguiu aí uma evolução num fundamento importante, né? Foi assim que perdeu a vaga da Libertadores, 3 gols de cabeça do Olímpia. E hoje a gente viu um time mais bem postado, mais organizado defensivamente nessas jogadas aéreas, não permitindo que o adversário, no caso o Cruzeiro, criasse mais. E o Cruzeiro vai se aproximando da zona do rebaixamento. A situação bem perigosa, são 12 jogos e uma vitória, se não estou enganado. O time não consegue realmente se encontrar. Venceu o Santos na Vila Belmiro por 3-0, na estreia do Zé Ricardo, e só. Aliás, o Santos está de novo perdendo por 3-0 na Vila Belmiro, só que agora para o vice-líder do campeonato, o Red Bull Bragantino. Está 9 pontos atrás do Botafogo, o Red Bull Bragantino, que, aliás, é o adversário do Flamengo do jogo da polêmica do Maracanã, o Flamengo fazendo questão de jogar no Rio de Janeiro contra o Bragantino, não querendo sair. Eu acho que nisso, inclusive, o Flamengo está certo de não adiar o jogo, enquanto uma data, mas ter que sair para jogar num campo fora do Rio, já que o Flamengo manda os jogos no Rio. Além da questão econômica, esse jogo tem apelo para um grande público, né? É um confronto direto hoje do vice-líder com o terceiro colocado. Então, vale muito essa partida na briga aí por uma vaga na Copa Libertadores da América. Então, eu entendo até que o Flamengo tenha feito uma pressão política, não para atrapalhar o Fluminense, encher o saco da Libertadores, não entendo dessa maneira, não. Acho que é mais para a CBF se tocar e encontrar uma solução, né? E encaixar esse jogo numa data em que seja possível jogar no Rio. Essa é a grande dificuldade, esse é o grande problema que a CBF terá a partir de agora, encontrar a data para poder encaixar esse jogo. E a assessoria de imprensa do Flamengo informa que o Davi Luiz sofreu entorse no tornozelo direito. Fará exames amanhã para uma averiguação mais detalhada aí do que aflige o jogador, né? O zagueiro rubro-negro. Já vai ter a coletiva do Tite, está aqui aguardando para poder, com isso, acompanhar, né, o que o técnico do Flamengo tem a dizer, né? Ele que vem já aqui para conversar com os jornalistas, e a gente vai transmitir também a entrevista com as imagens da Flá TV. É o Tite que fez a sua estreia no comando do Flamengo nessa vitória por 2-0 sobre o Cruzeiro em Belo Horizonte, tá? O Madison Borges, lá em Berlim, falando que time mais consistente. Quando fez 2-0, estava claro que não perderia. O Cruzeiro tentou marcar pressão e cansou. Isso. Depois só deu o Flamengo. O Tite vai ter trabalho, mas a perspectiva é boa, né? Muito bem. Também aqui o Alexandre, o Anderson Ricardo, o Janilson Martins. O Rossi está dando muito rebote, de fato. Ele faz aqui essa observação. Já tinha acontecido isso no jogo anterior, né? E hoje aconteceu mais de uma vez, né? Rebotes assim, estranhos até. Vai falar o Tite, a gente vai agora para a coletiva do técnico pela Flá TV. Deixa eu assim, compartilhar aqui a imagem.